Graça e paz, família. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos estar aqui dando continuidade ao estudo da carta de Timóteo, capítulo 6. A primeira carta de Timóteo, capítulo 6. É um capítulo muito intrigante e interessante. Tá? Eu vou ler primeiro os dois primeiros versículos e aí a gente vai conversando um pouco sobre esse capítulo, tá bom? Os dois primeiros versículos são muito interessantes, porque ele vai tratar com escravos, vai falar para escravos. Percebam, olha o que diz aqui, a palavra de Deus. Paulo escreveu a Timóteo, orientando a Timóteo, para que ele exortasse, para que ele corrigisse, para que ele colocasse em ordem a igreja. Timóteo, como um pastor jovem, deveria ouvir a palavra, entender e trazer com entendimento a palavra de Deus para aquelas pessoas que ele pastoreava, para que não houvesse nenhuma distração, para que não houvesse nenhuma deturpação e para que a palavra de Deus fosse exaltada por meio daquelas pessoas. Então, perceba o que está escrito aqui, olha só. Todos os servos que estão debaixo de jugo, estime aos seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados, isto ensina e exorta. Olha só que interessante, né? Paulo escreve para escravos. A ideia da gente de escravos é a ideia que a gente tem nos nossos livros de história, falando sobre a escravidão no Brasil, em alguns outros países, onde os negros eram escravizados. Mas naquela época, aliás, até antes daquela época, era costume, após as guerras, aquele que venceu dos derrotados, que ficaram vivos, trazer para o seu povo, e eles viravam escravos. Então, nessa época agora de Paulo, dos apóstolos, haviam muitos escravos. O Império Romano estava lá dominando praticamente o mundo, então fizeram muitos escravos, havia muitos escravos. Não eram só escravos de pessoas analfabetas, a gente acha que poderia ser isso, mas não eram escravos, muitos eram inteligentes, muitos eram de várias funções, tinha escravos braçais, intelectuais, porque eles eram capturados e viravam escravos. Outros, por já estarem escravos há muito tempo, foram cativos, esposa junto, filhos nasceram na escravidão e se tornaram escravos. Então, só para a gente poder entender, naquela época tinha escravos de todos os povos, línguas, nações, naquele lugar. E esses homens se encontraram com os apóstolos. Os apóstolos levaram a palavra a esses homens e muitos deles se converteram. E eu acredito, acho, a gente tem mais ou menos uma ideia dessa, que muitos deles tramavam contra os seus senhores, muitos deles tentavam fugir, é claro, muitos deles roubavam seus senhores. E aí, como fazer para que este povo entenda a voz de Deus? A exortação do Senhor, o ensinamento do Senhor, trazendo o entendimento da palavra de Deus. A primeira coisa que Paulo faz é ensinar a eles que eles devem respeitar os seus senhores. Parece algo duro, parece algo ruim, porque às vezes a ideia da gente de repente, que Paulo deveria levantar uma bandeira lá, liberte os escravos, né? Levanta a bandeira, não mais escravos, né? Mas, além disso, acima disso, está a palavra de Deus. Quando nós entendemos que nós somos peregrinos neste mundo, estamos de passagem, nós entendemos que o mais valoroso para nós é servir ao Senhor. Aonde estivermos, da forma como fomos chamados, o mais importante é servir ao Senhor. Então, como a escravidão naquela época praticamente era algo legal, muitos até tinham dívidas e como não tinham como pagar as dívidas, eles se vendiam como escravos. Então, era algo legal.
Até na lei do Senhor fala sobre isso, e tem até o período em que as pessoas poderiam ser escravas, e Deus permitia que se escravizasse os seus próprios irmãos até um período, né? E depois eles eram para ser libertos. Mas o mais importante disso tudo era que estes homens que se converteram e eram escravos, eles precisavam respeitar o Senhor. Por causa do Senhor deles, por causa daqueles que comprou eles? Não, por causa do nosso Deus. Para que as pessoas entendam que a nossa liberdade, ela já foi nos dada através de Cristo Jesus, e que nós estamos de passagem deste mundo. Então, o nosso dever aqui é de manifestar a vida do Senhor na nossa vida. O Cristo amado, o Emanuel, ele veio habitar nos nossos corações. Então ele diz para os escravos, como se fosse assim: voltem para os seus senhores, respeitem os seus senhores, façam o que é correto. Se vocês estão pela lei, foram escravizados e vocês pertencem a alguém, façam destes homens como se eles fossem bons, honrados, dignos, e que vocês respeitem eles por causa de Deus e da palavra de Deus. Para que essas pessoas vejam em vocês o brilho do Senhor. Quem foi Jesus? Jesus foi aquele que veio a este mundo, sendo Rei e Senhor, e se fez servo. O Senhor Jesus teve compaixão de nós e veio a este mundo e se fez servo. Então, era essa notícia que, com a atitude deles, eles estariam mostrando, representando, manifestando às outras pessoas. E dizendo para eles mesmos que eles se sujeitavam a Deus primeiramente. O maior defeito e a maior dificuldade do homem é a sujeição, a submissão. Então, quando vem algo assim tão pesado, parece tão difícil de se fazer, mas Paulo nos ensina, através da Escritura, o mandamento do Senhor, que é melhor obedecer e fazer a vontade do Pai, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, para que as pessoas não digam: você não é crente, a lei não diz isso, por que você está fazendo de outra forma? Esse é o Deus que você serve? É assim que ele diz na palavra? Ou é assim que é o ensinamento do Deus de vocês? Então, que esta palavra entre no nosso coração. Esses 2 primeiros versículos, ele já nos mostra, nos revela a vontade de Deus quanto à sujeição, à submissão. Deus quer que os seus filhos sejam obedientes. Deus quer que seus filhos sirvam com amor. Se estão debaixo de alguma autoridade, se são funcionários, se são filhos, sejam como for, da forma em que estiverem, sirvam ao Senhor com amor e honrem as pessoas que estão acima de vocês. Isso a gente lembra um monte de versículos, né? A gente lembra de Paulo falando para que nós respeitemos as autoridades. A gente lembra que foi Deus que constituiu as autoridades. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Como uma nação vai ser feliz? Se os servos de Deus não manifestam a vontade dele, obedecendo, sendo sujeitos. É claro, a gente não vai fazer coisas que vão desagradar o nosso Deus, mas também a gente não vai desagradar as pessoas com as nossas atitudes erradas. A gente lembra de Filemão, um senhor de um escravo chamado Onésimo. Onésimo provavelmente, com toda certeza, ele fez algo muito ruim para Filemão. E aí ele foge, e ele encontra Paulo. E Paulo prega o evangelho para Onésimo, Onésimo se converte. Paulo escreve uma carta a Filemão, pedindo para que Filemão recebesse Onésimo de volta. E Paulo ainda diz algo muito interessante: se ele te defraudou, se faltou contigo, põe na minha conta, que eu vou pagar. Então, é o dever do cristão manifestar a sujeição que tem a Deus, e por honrar a Deus, e por honrar os seus mandamentos, fazer a vontade do Pai, para que
a manifestação dos filhos de Deus neste mundo seja a manifestação daqueles que entendem que este mundo é passageiro, que este mundo acaba, que a nossa vida não vai ser eterna aqui. O próprio Cristo que veio a este mundo, ele disse: o meu reino não é deste mundo. O Cristo que eu e você, se assim dissemos, cremos, é um Cristo que disse que este mundo, para nós, é passageiro. E quando nós formos lendo aqui esta palavra, nós vamos ver que isso é notório. O que Paulo ensina a Timóteo a exortar a igreja, a exortar os escravos, é notório, que está dizendo para estes homens, para essas mulheres, para essas crianças que são escravas, que eles não têm que se preocupar com as suas vidas neste mundo, porque eles estão guardados no Senhor. Então eles devem obedecer, eles devem ser sinceros, eles devem ser honestos, para que o nome de Deus seja honrado. É interessante agora que Paulo, a partir do versículo 3, ele vai trazer um ensinamento para que ninguém ensine o contrário disso. Olha o que diz aqui. Se alguém ensina alguma outra doutrina, algum outro ensinamento, algum fundamento diferente deste, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus, é desconformado com o que Jesus falou, não aceita o que Jesus falou, porque as pessoas acham que isso é a ideia de pastor, ou que é a ideia dos crentes. Não, quem manda a sujeição, quem manda a submissão, quem manda a gente servir é o Senhor Jesus. Nós só estamos aqui transmitindo o recado dele. E se alguém vai contra a gente, nesta questão, nesta palavra, vai contra Cristo. Não é contra a minha pessoa ou contra qualquer pessoa que fale da palavra de Deus. Ok? Então essa pessoa está indo contra Jesus Cristo, não está de conformidade com Cristo, não quer seguir a forma de Cristo, quer seguir a forma do mundo. E com a doutrina que é segundo a piedade, ok? Se alguém vai contra isso, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te destes. Então, Paulo vai dizer que quem é contra Cristo, quem não aceita as palavras de Cristo, as leis de Cristo, é porque nunca o recebeu, nunca o entendeu, nunca o amou. Então, essas pessoas são soberbas. Elas, como diz aqui, elas não sabem nada. Elas deliram. Paulo usa termos fortes para dizer que essas pessoas não entendem nada. Hoje é só o que a gente vê. Pessoas que se acham sábias, entendidas, cheias de filosofia, cheias de argumentos, mas não entendem a veracidade do amor de Cristo. E o que pregam é contrário ao amor de Cristo. E muitos falando no nome dele. Muitos hoje vão dizer para você, quase que uma hipnose, quase que uma regra de se sujeitar à mentira para ganhar coisas neste mundo. As pessoas falam para você: se você der, se você fizer, se você aplicar o teu coração, você vai receber tanto, você vai ter sucesso, você vai se superar, vai acontecer, basta você querer. Não é essa a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é submissão, é sujeição, é arrependimento, é ser servo, é não querer nada deste mundo. É essa a doutrina de Cristo, é essa a doutrina da piedade. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele nos revela isso. Paulo ainda escrevendo a Timóteo, nesta carta. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus, o nosso amado Deus, se manifestou em carne, em Cristo Jesus, que veio a este mundo, foi justificado no Espírito, não pecou. Ele veio a este mundo como homem,
foi justificado, fez o que nós deveríamos fazer e não fizemos, fomos condenados por causa dos nossos pecados, mas Cristo recebeu sobre ele os nossos pecados, não pegou e foi justificado. Visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória, na glória. Isso é lindo demais. Então é esse mistério da piedade que Paulo está falando. Não é de dou uma cesta básica e vejam o que eu estou fazendo. Olha o meu favor ao pobre. Então Deus tem que me honrar por isso. Olha, eu dou dízimo na igreja. Deus, eu quero em dobro. E começa a mandar em Deus e achando que o que está fazendo vai ter lucros para ele. Esquece isso, sai disso, faça porque Ele fez por você. Você não merece nada, eu não mereço nada. A gente não merece nem pregar o evangelho dele. Tem noção disso? A gente não merecia nem estar segurando este livro. Mas Ele nos permitiu falar do amor dele, não só de pregar, mas de manifestar esse amor do Deus que veio em carne, que se manifestou em carne. Esse é o grande mistério da piedade que Paulo está falando. Se nosso Cristo veio em carne, quem sou eu? Quem é você para querer não se sujeitar a isto? Se não nos sujeitamos a isso, somos soberbos, estamos delirando, estamos falando bobagens, estamos tentando inventar uma verdade que não existe. Ok? Então, que essa palavra venha ao nosso coração, que nós sejamos submissos. Se ele falou para escravos naquela época, quanto mais a gente. Ele continua dizendo aqui para que a gente se aparte dessas pessoas. Sai de perto. Não deixe que essas pessoas influenciem a sua vida. Hoje em dia as pessoas gostam das músicas, das melodias, das filosofias, das palavras de efeito, das mensagens cheias de piada, cheias de deboche, dos youtubers que fazem graça e tantas coisas. Mas não admiram a palavra de Deus nem a seriedade que ela tem. Eu vejo pessoas até falando de coisas verdadeiras, mas debochando de pessoas. Para quê? Prega a palavra. Paulo vai dizer para Timóteo, e disse para Timóteo, prega, insista, continue, exorta, não pare, insista na palavra. Outros vão dizer, ame a palavra. Jesus disse, examinai as Escrituras, pois julgaste ter nelas vida eterna, pois são elas que testificam de mim. As pessoas ficam fascinadas com coisas que não é segundo a Escritura. Hoje em dia, então, virou moda nas igrejas a psicologia, né? A gente que acha que tem que entender a cabeça dos outros. Quem conhece o coração do homem é Deus, não somos nós. Nós não temos o direito de manipular a mente das pessoas. O Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O que pregamos é arrependimento, e se o Espírito for e trouxer arrependimento, aquela pessoa é salva. Não é salva porque eu trouxe uma palavra empolgante para ela e ela gostou e disse, eu quero isso. Não, por causa do convencimento de Cristo. Essa é a mensagem. E se não pregam assim, aparte-se, sai de perto. Não são verdadeiros, são falsos. Ele diz no versículo 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Olha o que ele vai dizer sobre isso, né? Que a piedade é algo que traz ganho, mas traz ganho como? Traz ganho, como eu disse para vocês, se eu der, vou receber, se eu for legal, Deus vai ser legal comigo? Não! Olha o que ele diz aqui, porque nada trouxemos para este mundo, versículo 7, e é manifesto, é claro, é que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Olha a discrepância do que se prega hoje, do que a palavra diz. A palavra diz, se você está recebendo algo, esteja contente com aquilo que você está recebendo. É grande ganho a piedade com contentamento. É grande ganho a piedade com contentamento. É entender que nesse mundo não podemos levar nada. Nós já sabemos que não dá para botar um caixão
cheio das nossas joias, porque no outro mundo elas não vão estar lá. Nós já sabemos disso, nós sabemos que neste corpo nós levamos, esse corpo vira pó. Tudo acaba neste mundo. Então o que a gente faz? A gente deve ficar contentes, porque o que temos foi Deus quem deu. Não está dizendo que você não pode almejar alguma coisa ou buscar alguma coisa, mas Ele dando capacidade, entendimento para conquistar, conquiste. Mas entende, vai acabar, tudo isso vai passar. Que seja para manifestar o louvor de Deus, a glória de Deus. Eu sei e conheço pessoas que são riquíssimas, pessoas que têm bens e que pelo muito bem que Deus deu neste mundo, abençoa outras pessoas dando emprego, dando comida, dando roupa. Que Deus seja louvado através destas pessoas. Mas se você quer ficar rico para poder mostrar para as pessoas, achando que com isso você agrada a Deus, não entre nessa fria, porque isso vai trazer desgraça para você. Olha o que diz ainda a leitura. Diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruínas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quantas pessoas a gente conhece que tinha fortunas, ou tinha tudo, ou depositava a sua confiança em alguém, ou a pessoa morreu, ou a sua fortuna acabou, ou o seu filho foi embora e a pessoa tirou a sua vida, porque confiava naquilo que ele tinha, na sua riqueza. Riqueza às vezes não é só dinheiro, riqueza é algo que a gente traz para a gente, que a gente acha que não pode viver sem aquilo. Cristo é tudo para nós, e Ele é a única razão do ser humano viver, sendo ele crente ou não. Se estamos vivos, é por causa dele, porque Ele é a palavra que sustenta o mundo até hoje. Entendem isso? Então, se você coloca a tua esperança em dinheiro, em pessoas, cuidado. Aqui diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos largaram a fé, estando na igreja. Deixaram o caminho, estando na igreja, congregando, dizendo aleluia, glória a Deus, mas estão longe de Cristo, porque amam o ser, o ter, o status, amam ser vistos, ser compartilhados, serem curtidos, mas não entendem a veracidade da palavra, da vida de Deus, no pecador que se arrepende. Então, não ame as coisas, ame Cristo. Seja contente, esteja satisfeito com aquilo que você tem, tendo muito ou tendo pouco. Alegre-se com o Senhor. Ele vai orientar ainda Timóteo, para Timóteo não olhar para essas coisas. Ele vai dizer: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Timóteo, isso que você recebeu, guarda, foge das coisas corruptas deste mundo, não queira depender das coisas do mundo. Se Deus te deu, abençoa, não seja ganancioso, não ame o dinheiro, ame a vida com Deus, ame a vida com Cristo, seja um homem cheio de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Combata, lute pela fé. Pela fé. Que fé é essa, gente? Essa fé não é a fé: amanhã eu vou ter um carro, ou eu tenho certeza que amanhã vai chover, tenho certeza que é menino ou menina, eu já sabia. Não é essa fé não, essa é uma fé tola, porque ou uma coisa ou outra, é sempre assim que acontece, né? Ou um time ou outro que ganha, né? Às vezes a gente gosta de ver alguns programas de culinária, e aí você vê as pessoas
dizendo, né, eu serei o próximo campeão, eu vou vencer, eu serei o cara, eu serei. E no final das contas, um deles que falou isso ganha. E aí ele diz, eu já sabia. É claro, todo mundo falou a mesma coisa, um deles tinha que ganhar. Então a nossa fé não é baseada nisso, nesses absurdos idiotas. A nossa fé é baseada num Deus que fez o mundo e criador de todas as coisas, e a nossa confiança é depositada nele. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Entende isso, confirma isso, manifesta isso, luta por isso. Deus é Senhor e esse Deus veio ao mundo em carne e justificou-nos porque o nosso pecado estava sobre a vida dele. É essa fé que tem que estar em nós. É isso que ele exorta Timóteo, a lutar por esta fé e a não se misturar com as coisas deste mundo. Versículo 13 ele diz, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Em suma, não saia deste fundamento. Espere, Jesus Cristo está vindo. Segura as pontas, mesmo que te ofereçam coisas para deturpar aquilo que você aprendeu. Não saia da fé, não fuja da fé, até porque fé é dom de Deus. Aquele que tem, não perde. Aquele que não tem, acha que tem, por isso perde. E ele vai dizer assim, o qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Ele exalta o Cristo. Toda essa palavra é para exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é servo, se você é senhor, senhor de pessoas, né? Patrão, é dono de alguma coisa, seja você servo em todo o tempo. Manifeste a vida de Deus, manifeste a vida de Cristo, porque Ele vai voltar. Diz lá em Pedro que esse mundo, o céu, o planeta, vai ser destruído pelo fogo. Quando Cristo voltar, aqueles que estão rendidos a eles, que têm fé nele, que entregaram a sua vida pelo mover do Espírito Santo, esses reinarão com ele eternamente, viverão uma vida de reis. Reis por causa do rei que reina hoje na nossa vida, para manifestá-lo, a obra dele neste mundo, que não pertence a este mundo, e como reis santos, filhos do Altíssimo, sem dor, sem doenças, sem pragas, sem decepções, com acordos, com comunhão, com manifestação da vida, à luz de Deus, assim o veremos. Hoje devemos servir a Ele, amar a Ele, desejá-lo, ter paciência, esperar, não fugir daquilo que já está determinado por Ele. Ele é Senhor, obedeçam, sigam. E Ele é o nosso advogado. A palavra de Deus diz, se nós pecarmos, Ele nos perdoa se confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Então, sirva a Ele com amor, sirva a Ele com amor. Ele vai dizer aos ricos deste mundo, disse para Timóteo dizer aos ricos, né? Mas manda aos ricos deste mundo. Isso nós já falamos, mas para ver que é a palavra quem diz, não é a voz do pastor, não é a voz do missionário, não é a voz do evangelista, é a voz da palavra de Deus, do Cristo amado. É assim que Ele quer, é assim que Ele deseja, é assim que devemos fazer. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, que não sejam altivos, não se achem. Se você tem, foi Ele quem deu, Ele permitiu, foi assim que Ele quis. Não se ache melhor do que ninguém. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas,
mas no Deus vivo que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, ponha a sua esperança, se você tem condição, ponha a sua esperança. Se Deus te deu um pouquinho mais, ponha a sua esperança. Se você tem e não falta nada, ponha a sua esperança em Cristo e não nas riquezas, porque é incerteza, porque elas passam, elas acabam, elas corroem. Não só elas se destroem, mas também destrói o homem que ama elas, que é guiado por elas, que vive por elas. É engraçado que as pessoas, quando elas não têm, ela diz: se eu tivesse, todo o meu problema acabaria. Tem gente ainda que diz: eu vou dar milhões para a igreja se eu acertar na quina, na lotérica, sei lá onde. Todo mundo tem planos com o dinheiro, mas quando chega o dinheiro, e aí as pessoas se acham, enchem de soberbas, aqueles que disseram que iam dar não dão nada, os planos são virados, porque a gente não conhece o nosso coração. Diz a Bíblia que o nosso coração é maligno, ele é perverso, ele não faz coisas corretas. Se você não colocar sua esperança em Deus, se Deus permitir ter alguma coisa, você pode se corromper, ser corrompido. Não faça isso. Guarde a sua vida em Deus. Ele diz para esses que gozam de coisas materiais, ele diz assim, que façam um bem, enriqueçam em boas obras. Não é enriqueçam de colocar dinheiro no banco, mas depositem a vida de vocês aos pés das pessoas, com boas obras, servindo as pessoas. Eu lembro da discípula Tabita, né? Dorcas, ela fazia boas obras, ela ajudava as viúvas. Era uma viúva que tinha condições e ela ajudava as viúvas. E ela era tão amada por aquelas mulheres que quando ela morreu, pediram para chamar Pedro. E Pedro orou, e o Senhor permitiu devolver Dorcas àquelas viúvas, porque era o sustento delas. Entendem isso? Olha como é precioso a vida de alguém que tem condições, que gozam de coisas deste mundo, para abençoar vidas. Essa mulher enriqueceu de boas obras. E não só ela, mas outras pessoas. É lindo demais. Olha o que diz o finalzinho, né? Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. O bom fundamento, o único fundamento é Cristo Jesus. As pessoas costumam dizer, né? Eu ouço muito falar nisso, nós precisamos comer o melhor desta terra. Não sou cauda, sou cabeça. Gente, o melhor dessa terra é Cristo. E o cabeça é Cristo. Ele é o pão da vida, ele disse: eu sou o pão da vida que desceu dos céus. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, não morrerá. Então, o melhor desta terra é Cristo somente. E ele finaliza dizendo: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Ó Timóteo, ó Mateus, ó Júnior, ó Eduardo, crente no Senhor, santo em Cristo Jesus, pela transformação que houve no entendimento à palavra que há em ti, guarda este fundamento, que é Cristo. Tenha horror aos clamores profanos, mentiras que se pregam, a falsa ciência. Essa falsa ciência não só de dizer mentiras quanto à criação do mundo, mas também essa falsa ciência de dizer que se você incentivar, empolgar, der ânimo às pessoas de maneira a elas se acharem soberbas, elas vão sair do estado em que estão. A única coisa que acontece é que as pessoas deixam um estado e entram em outro.
eram pecadores e se tornam piores ainda. Gente, guarda o bom fundamento. O bom fundamento é Cristo Jesus. Ele é Senhor. Ele diz: sirvam, arrependam-se, se humilhem, se sujeitem. Esta é a palavra que Paulo diz para Timóteo: exortar escravos e senhores de escravos. Escravos, sirvam, senhores de escravos, se deem, se doem. Para a gente, sirvam, Jesus serviu. Sirvam, amem, tendo ou não tendo, sendo ou não sendo. Sirvem em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só Ele é digno de todo o louvor, só Ele é digno de toda a honra. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Não há outro igual a Ele. Só Ele habita na luz inacessível. Só Ele é Senhor dos céus. Só Ele é Senhor da terra. Só Ele é Criador de todas as coisas. E a Ele devemos honra, respeito, devemos louvor, devemos manifestar a nossa gratidão através do nosso testemunho. Deus abençoe.